Amém, irmãos? Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar o irmão e a irmã a abrirem a sua Bíblia no livro de Josué. Vamos à palavra do Senhor? Livro de Josué. Josué, capítulo de número 7. Josué 7. Quero ler esse capítulo, quero orar com os irmãos. E confesso aos irmãos que essa semana Deus tocou muito no meu coração. E eu venho refletindo sobre esse tema. E é uma palavra dura da parte do Senhor aos nossos corações, mas é uma palavra necessária à nossa vida. Então eu gostaria que antes de lermos esse texto, orássemos, para que se alguma coisa fosse guardada na alma e no coração dos irmãos e das irmãs, fosse o texto bíblico. Se alguma coisa fosse guardada por excelência, fosse essa passagem. Se o irmão e a irmã, durante o resto da sua vida, e quem sabe até o seu último dia de vida, se lembrar dessa lição e aplicar essa lição da forma correta, lá no céu vou me ter como feliz e satisfeito. Porque eu sei que antes das minhas palavras, as minhas palavras não terão sentido algum se a Bíblia não tiver sentido na vida dos irmãos e das irmãs. E essa é uma história um tanto dramática, um tanto pesada, mas tão real como real é você e eu. E o desejo do meu coração é que esse texto, ele ache morada no nosso coração. E que nós possamos refletir, aplicar, orar, exercitar, e sempre se lembrar de que Deus, ele não negocia com certas coisas, que Deus, ele não compactua com certas coisas, mas que Deus sempre nos deixa uma possibilidade de voltarmos a Ele. Enquanto estamos vivos, é possível encontrarmos o Senhor. Então, antes da leitura, eu queria fazer uma oração. Queria que você, juntamente comigo, nos desarmássemos diante do Senhor. Sabe aquela cena em que Moisés foi confrontado pela sarça? E o Senhor disse para ele: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E ali ele entra descalço, dando uma ideia de despir-se, pisar num lugar desconhecido, se desnudar. É assim que a gente tem que fazer sempre diante de Deus. É numa ideia semelhante a essa que eu quero despir não só os nossos calçados, mas quem sabe o nosso coração, para que a gente possa entrar na presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos clamar? Amado Deus, nessa hora eu quero te pedir, Senhor, que a Tua palavra, e tão somente ela, ache morada no nosso coração. E que o Teu Santo Espírito, que escreveu essa palavra nessa noite, possa escrever na tábua do nosso coração cada texto, cada palavra, cada frase, cada lição. Ó Deus, eu te peço, derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas almas. Derrama do Teu Santo Espírito sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções. Derrama, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, venha sobre a minha vida, venha sobre a Tua igreja e vivifica a Tua palavra em nós. E continua a nos instruir, não somente enquanto discorrermos esse assunto nessa noite, mas durante a semana, no momento em que reclinarmos a cabeça no travesseiro, nos nossos momentos de quietude, nos nossos momentos de silêncio,
nos nossos momentos de avaliação, que o Senhor continue trabalhando conosco, trabalhando em nós e continue nos atraindo aos teus caminhos, nos atraindo à tua fonte da água da vida, nos atraindo a comer do teu pão dos céus e beber da tua água dos céus, nos atraindo à tua presença para que tenhamos uma vida de significado, de valor e de propósito para a glória do teu nome. E naturalmente, Senhor, assim frutificaremos, teremos uma vida repleta de frutos, uma vida repleta e abundante de frutos para a glória do teu nome, para a tua alegria e para a nossa alegria. Faz isso na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Confesso que até o título da minha mensagem foi difícil de montar, de traduzir. Eu vou chamá-lo de vitalidade da santidade. Eu vou tentar explicar no decorrer da minha mensagem. Vitalidade, de vital. Deixa eu te fazer uma pergunta: você almoçou hoje? Tomou café da manhã? Se não, com certeza você vai jantar. Ou vai comer uma boa tapioca. Ou vai comer uma boa pizza ao chegar em casa. Mas alguma coisa você vai comer. Por quê? Comer é opção? É vital. É vital. Você precisa comer. Você e eu precisamos nos alimentar. Aliás, a gente come, tem hora muito e se alimenta pouco, né? A gente deve se alimentar e não só comer. E você bebeu água hoje? Bebeu líquido? Né? Os especialistas dizem que precisamos aproximadamente de 2 litros de líquidos por dia, incluindo tudo que vem na comida, etc. e tal. Você consegue ficar quanto tempo sem beber água? Dizem os estudiosos que o nosso organismo ele consegue uma média de 3 dias sem líquidos. A partir de 3 dias, os órgãos começam a entrar em colapso. O intestino grudar, o rim, e aí começa a ter vários problemas com relação aos nossos órgãos por causa da falta de líquido. Já de comida, alguns estudiosos vão falar 1 mês, outros vão dizer 40 dias. A água, você bebeu água hoje? Bebeu? Ótimo. Tomou seu leite, seu café, etc. e tal? Por quê? Porque a água é opção, a água é vital. É vital. Existem algumas coisas na nossa vida que são vitais. Vitais. E por isso que o título da minha mensagem é a vitalidade da santidade. Não aqui a santidade rotulada, a santidade que tem a ver com religiosidade, mas a santidade que tem a ver com separação, que tem a ver com os ideais de Deus para nós, pecadores. A santidade que tem a ver com desenvolvimento de vida é essa. Amém? Esse episódio aqui de Josué, capítulo de número 7, é um episódio muito interessante. O grande profeta de Israel, Moisés, tinha acabado de morrer, entregou o cajado do pastorado a Josué, e Josué então entra em Canaã. Um milagre acontece, o rio Jordão se seca, na semelhança do Mar Vermelho, e agora eles em Canaã vão começar a conquistar a terra. E a maior cidade de cara é Jericó. Muralhas, uma fortaleza, um exército, praticamente intransponível. E Deus vai a Josué, pede algumas coisas de Josué e do povo de Deus. Deus pede: santificai-vos, que amanhã fará maravilhas o Senhor no meio de vós. E o povo se santifica. E Deus dá uma estratégia para Josué. Josué, dê 7 voltas ao redor da cidade, 1 volta por dia. E no último dia, mais 7 voltas, toca umas trombetas. E Deus vai operar. E acontece como ele tinha mencionado. As muralhas ruem.
e eles conquistam Jericó. Mas Deus tinha deixado uma palavra como uma profecia. Presta bastante atenção. Toda a instrução de Deus é uma profecia poderosa. Toda a ordem de Deus é uma profecia poderosa. Toda a recomendação de Deus é uma profecia poderosa. Deus, durante 40 anos, bateu a porta de Jericó, querendo converter os habitantes de Jericó. Pastor, mas onde está isso na Bíblia? Está lá nas histórias de Êxodo, Números e Deuteronômio. O período em que Israel ficou 40 anos no deserto não foi outro período, a não ser de Deus tratando com o povo dele no deserto e assombrando as outras nações de que um povo consagrado está chegando por aí. E esse povo vai conquistar a terra. E detalhe, quem não fizer parte desse povo, infelizmente, o tempo e o relógio de Deus sobre eles chegará ao fim. Foi isso que aconteceu. Os 40 anos que o povo de Deus ficou no deserto, foi um anúncio de Deus ao Egito, dizimando o Egito, e todo o pecado do Egito, e um anúncio de Deus já profetizando a ruína de todas as nações cananeias que praticavam coisas contra a vontade de Deus. Mas tanto Faraó, rei do Egito, quanto os reis cananeus, eles não queriam se converter ao Deus de Israel. E por essa razão, essa é uma das explicações, por isso que Israel acaba sendo o juízo de Deus, porque o relógio de Deus, notem bem, irmãos, Deus tem um relógio, o relógio de Deus estava correndo, chegou o tempo de julgar o Egito, Deus julgou o Egito, e durante mais 40 anos estava passando o tempo para as nações cananeias. Quando Josué passa o Jordão, chegou o momento, ou seja, é a hora de vocês se arrependerem, não tem mais nenhum dia. Quem é a única de Jericó que se arrepende? Vocês conhecem a história? Quem é a única que se arrepende? Que era uma? Puxa vida, pastor. Então, olha só, irmãos, a gente tem uma ideia. Quando eu leciono missões aqui no nosso seminário, e a gente vai falar de teologia de missões no Velho Testamento, eu quebro um paradigma ensinando que Deus não é o Deus que manda matar, porque no Velho Testamento a gente tem uma ideia que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o que manda matar, olho por olho, dente por dente. Não, irmãos. O mesmo Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. É um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de graça, é um Deus de perdão. Ora, se ele perdoou a prostituta Raabe, por que não perdoaria o rei de Jericó? Por que não perdoaria todos os soldados de Jericó? Sabe por quê? Porque eles não se arrependeram. E o evangelho, como foi pregado a Abraão, o evangelho tinha sido pregado por Moisés, tinha sido pregado pelos feitos de Deus a Israel, estava sendo pregado agora por essa intervenção divina, entrando em Canaã, ou seja, o relógio de Deus está sendo contado. O relógio de Deus, irmãos, Deus tem um tempo para cada um de nós, sabia? Relógio de Deus. E o Deus muitas vezes tem um relógio para uma nação. O índice das maldades, quando vão subindo diante de Deus, muitas vezes Deus diz, chega. E foi isso que ele fez com Sodoma e Gomorra, foi isso que ele fez com Jericó, e foi isso que ele estava fazendo com todas as nações cananeias. Mas por que ele perdoou Raabe? Porque ele está dizendo até o último momento, arrependa-se, filho, arrependa-se, filha, porque eu não sou o Deus que manda matar, eu sou o Deus que manda salvar, perdoar, restaurar, libertar. É esse o nosso Deus. Raabe está na genealogia de Jesus. Uma prostituta está na genealogia do Mestre. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que manda perdoar, manda salvar, manda recuperar a libertação de Deus para a nossa vida nessa noite. O relógio de Deus ainda não chegou ao final.
porque você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, amém, irmãos? Mas lembrem-se disso, a gente não pode brincar, há um temor. E aqui então, nesse episódio, eles destroem Jericó. Mas lembra o que eu disse? Eu falei há pouco o quê? Que toda profecia de Deus é um decreto que tem que ser temido, tem que ser considerado, tem que ser avaliado, tem que ser notado, tem que ser temido e tem que ser também amado. E Deus, na sua fúria contra Jericó, tinha dito: destruam tudo que há nessa cidade, porque esses objetos são objetos de destruição. E assim como eles não se arrependeram, eu quero destruir tudo. Pode acabar com tudo. Pastor, mas as taças de... Acaba com tudo. Porque essa foi a maneira de Deus exercitar o juízo dele, demonstrando a punição dele, demonstrando a indignação dele. Então Deus tinha dito para todo o povo de Israel: destruam, porque aquela cidade foi uma cidade que adorou a maldade, adorou o pecado e exaltou o pecado, exaltou a maldade, exaltou tudo que é errado, e até o último momento do juízo de Deus. Notem, irmãos, Josué passou o primeiro dia dando voltas em Jericó, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Irmãos, isso me faz lembrar as 7 trombetas do Apocalipse, isso me faz lembrar os 7 selos, isso me faz lembrar os profetas de Deus que têm se levantado nessa terra. Quantas são as chances que Deus tem nos dado? Quantas são as chances que o Senhor tem tocado? Quantas são as chances que Deus tem falado? Amado, Deus sempre faz algo notório entre nós e Ele sempre levanta os seus servos. Felizes são aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. Então Deus, antes de Deus destruir, Deus mandou 7 vezes eles darem 7 voltas, uma volta por dia, um exército, irmão. E no último dia mandou dar mais 7 voltas naquele último dia. Para quê? Para realmente falar: acabou o tempo. Eles tiveram tempo, irmãos, tiveram 40 anos. Antes dos 40 anos, eles já tinham visto o que Deus fez lá no Egito. Tiveram 40 anos porque vinham as notícias do deserto. Que povo é esse que vive no deserto 40 anos e tem o que comer? Que povo é esse que vive 40 anos no deserto e tem o que beber? Você planta no deserto, você colhe no deserto, você tem gado no deserto, você tem cuidado no deserto? Não. O que tem no deserto? Cobra, escorpião e caveira. O que mais? Sol quente e frio que congela. Mas o Deus Todo-Poderoso estava naquele deserto. A sombra do Senhor pairava sobre o dia, e o povo de Israel descansava debaixo da sombra do Altíssimo, e durante a noite a coluna de fogo estava sobre eles, e durante a manhã o maná para eles comerem. Ou seja, o nosso Deus merece glória. Os anúncios dele chegaram em todos os lugares. Que povo é esse? Que povo é esse? Mas mesmo assim eles se mantiveram com as suas duras cerviz. Não vamos nos render. E chegavam as notícias: mas esse povo vai conquistar Canaã. Não vai conquistar, porque essa terra é nossa. Mas essa terra é dos antepassados. Deus deu a Abraão. Rei, cuidado, rei, porque essa terra é de Abraão. Fique quieto, senão eu te jogo no calabouço. Imagino eu os diálogos. Que Abraão saiu daqui, mas olha o que Deus está fazendo com aquele povo que saiu do deserto, que saiu do Egito e está no deserto. Irmãos, antes do relógio de Deus dar o último segundo, ainda assim Ele dá chances. Feliz é aquele que ouve a voz do Senhor. E agora, destroem Jericó, os capítulos anteriores, e agora tem uma cidadezinha pequenina, Ai era o nome da cidade. E aqui começa. Vamos ler? Josué 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, notem,
a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Ai era uma cidadezinha pequenininha. Para você mandar 2 ou 3 mil, devia ser uma cidadezinha, um vilarejo, com uns 500 homens, quem sabe, 500 pessoas. Então para que vai mandar um exército imenso, deslocar um exército? Deixa aqui, separa uns homens e vamos lá, 2, 3 mil. Continuando, versículo 4, assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Opa, peraí, pastor. Não, vamos lá. A cidade de Ai tinha quantos? O texto não mostra, mas eram poucos habitantes. E sobe ali uns 3 mil soldados, cheio de vontade de vencer, cheio de vontade de conquistar, porque afinal de contas tinham conquistado Jericó. Agora vamos lá conquistar Ai. E de repente, o texto bíblico está fazendo que esses 3 mil fogem, saem correndo dos soldados e dos habitantes de Ai. Pode 3 mil perder para 500? Humanamente falando, é quase que impossível. Mas aqui aconteceu. Saíram acovardados. E continua o texto, versículo 5. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. 36 homens morrem, outros, e de repente sai correndo desesperado, e aí mais outros possivelmente devem ter morrido, e todo o povo de Israel, aqui não só os soldados, aproximadamente 500 ou 600 mil homens era o exército de Israel nesses dias, 600 mil homens acima dos 20 anos, ficaram morrendo de medo, de uma cidadezinha chamada Ai. Como pode isso, pastor? Explica. O versículo 1 é contundente. Aconteceu algo de errado com aquele exército. Aconteceu algo de errado com aquela nação. Vou ler de novo o versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Prevaricar, irmão, é um pecado de infidelidade. Prevaricar é uma traição. Prevaricar é uma transgressão. Prevaricar é um ato de um pecado, é agir com infidelidade, é agir traiçoeiramente, é transgredir, é cometer alguma transgressão. Quando alguém na Bíblia, quando Deus cita na Bíblia que prevaricou, é alguma transgressão, é algum pecado. Pode ser um pecado à pessoa, pode ser um pecado à esposa, pode ser um pecado a um objeto sagrado. Os filhos de Arão, por exemplo, prevaricaram com as coisas sagradas. E pode ser um pecado contra Deus, prevaricando contra Deus. Ou seja, prevaricação é uma coisa muito séria. É um nome talvez não muito usado, mas leia como um ato de infidelidade. É um agir de forma traiçoeira. É uma transgressão. É isso, prevaricação. E eles fizeram isso. E o texto continua dizendo no versículo 1, tomou das coisas condenadas. O que esse tal de Acã fez? Pelo amor de Deus. O que ele fez? Ele pegou um bezerro de ouro,
O que ele fez? O que ele fez que foi tão horroroso? Porque agora o exército de Israel, o poderoso exército de Israel, que destrói as fortalezas de Jericó, sai correndo que nem garotinha ferida. E ainda morrem soldados, notem, contra Jericó não morreu nenhum soldado israelita. Nenhuma alma se perdeu, era um campo de batalha, poderiam ter morrido, mas Deus pelejou e a vitória foram deles. Mas Acã fez algo, e possivelmente, quando o texto diz aqui, é que Acã tendo feito, possivelmente também, a família dele tomou conhecimento, alguns outros tomaram conhecimento. Sabe aquela história? É Acã, mas Acã, deixa Acã em Deus. Mas é Acã em Deus? É Acã em Deus, deixa Acã em Deus com a família lá de Zerá, de Zabdi, deixa com o pessoal de Judá, o problema é deles. Presta atenção, irmãos, homens medíocres fazem isso, problema transferido, problema resolvido, entendeu? O problema é dele, transferiu o problema, se vira aí, irmão. Homens de Deus trazem o problema e falam, vamos resolver o problema, vamos resolver esse problema, porque esse problema não é o problema deles, é o nosso problema, porque é o problema do povo de Deus. E nesse caso aqui, eles se acovardaram, fugiram, morreram, e o coração deles virou como água. Eram rocha, eram espada, eram escudo, eram vitória, e agora vira derrota. Irmão, deixa esse texto falar na sua alma, deixa esse texto brilhar no seu coração. Nós fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Você e eu fomos comprados por um preço, o maior preço de todos é o preço no sangue do Cordeiro. Você um dia entregou a sua alma ao amado da sua alma, a Jesus o Senhor, aquele que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o mundo e continua vencendo por mim e por você. Não entregue a tua vitória de mão beijada ao inimigo da sua alma. Não entregue, irmão. Pastor, mas eu sou fraco. Irmão, essa mensagem é para todos nós que somos fracos, somos limitados. E quem disse que a força está em nós? A força está no autor e consumador da nossa fé. A nossa força está naquele que é o nosso tudo, Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o nosso tudo, sem Ele nada podemos fazer. Versículo de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra com o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Josué disse, o que está acontecendo? Josué podia dizer assim, bem feito vocês aí, 3.000 maricas, cadê a ferocidade de vocês? Povinho pequeno aí, vocês acovarda, seus molenga, que não vale nada, fez isso? Não, o problema de Josué, do povo, do exército dele, era dele. Vem cá, papai, o problema da sua casa não é só do seu filho, é seu problema, você responde pela sua cabeça, você responde como cabeça do lar, amém? Seja homem. O problema do seu filho não é só dele, é seu. Tente o resolver da melhor forma. O problema do ministério não é só do irmão, é seu problema. O problema da igreja não é só problema, é nosso problema, amém, irmãos? E aqui ele reúne o povo, reúne os anciãos, e diante de Deus se lança, deita pó sobre a cabeça. Pode deixar o Arthur, fica tranquilo, deixa ele, o Arthur pode. Os irmãos fiquem tranquilos, se ele quiser andar, não tem problema. Eu chamo ele de Rei Arthur. Ele pode. E deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus
para nos fazer perecer. Ok, Josué ficou abalado. Oh Deus, a gente fez aquilo lá, passamos o Jordão, destruímos Jericó. O Senhor deixa. Você já fez isso, filho? Em algum momento de derrota da tua vida? Derrota a gente vai ter, irmãos, faz parte. Algumas são pedagógicas, porque Deus está nos ensinando, e algumas são fruto do quê? De desobediência. Pode deixar. Pode deixar. Você fica de olho só, pai. Algumas são fruto do quê? De desobediência. A gente sabe quando é uma derrota pedagógica da parte do Senhor, porque é uma provação. Irmãos, deixa eu discernir aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, disse assim: revista-se de toda a armadura de Deus para enfrentar o dia mau. O dia mau todos nós vamos ter, amém? Jesus disse que no mundo tereis aflições. Se eles me perseguiram a mim, quanto mais a vós outros. A perseguição, a aflição, o dia mau você vai ter, amém? Fuja desse evangelho medíocre e triunfalista. Esse evangelho que diz que você é reizinho e você é raiazinha. Não, irmão, você é servo do Senhor. Você não é rainha, você não é rei, você é filho do rei, é filha do rei. O rei é só um, é um só. Você é princesa, você é príncipe, mas também você é servo. Nós servimos a Ele. Todos os filhos de Deus terão lutas e aflições, amém? Então esse é o dia mau, essa é a prova, essa é a peleja. Há uma diferença entre provação e tentação. Deus nos prova, mas quando a gente peca por causa da tentação, são as nossas cobiças que nos incluem, que nos levam, diz Tiago, e aí a gente se estrumbica. Então há diferença entre a provação por ser um filho de Deus e as burrices, que a gente escolhe caminhos horrorosos, espinhentos, escolhe os escorpiãozinho bonitinho, a serpentinha, que acha que é minhoquinha, e depois toma ferroada e picada e fala: ai Jesus, o diabo nada. E aqui, irmão, uma coisa que eu ensino a minha vida toda: sejamos homens e mulheres. Eu cometi, o diabo me induziu, mas eu caí porque eu quis, amém? Ele nos tenta, mas você pode dizer não para o capeta, amém? Sim ou não, amados? Ou você é marionete das trevas? Eu não sou. Aliás, vírgula, nem de Deus somos marionetes. Pastor, não, Deus te salvou, amado, e Ele não te faz ser um robotizado. Não, Deus te faz ser um ser livre, que o adore e que te faça, Ele te derrama a graça, a força, mas Ele quer que você o adore do jeito que você é. Você não é robô. Deus, Ele nos libertou na cruz com um poder tão grande que até dele Ele nos libertou, mas nós escolhemos amá-lo, adorá-lo e servi-lo, aleluia, simples assim. Esse evangelho triunfalista, simplista, mostra que parece que qualquer problema é o diabo, e nem muitas vezes não é o diabo, somos nós. É as nossas burrices, as nossas teimosias, os nossos egos inflamados, as nossas faltas de assimilação. Porque, irmãos, vem cá, fiz 46 anos. É diferente. 46 anos se amadurece em muitas áreas da vida do que quando eu assumi essa igreja com 23. Muito diferente. São experiências da maturidade que te levam a refletir, te pensar. E a experiência, o erro, o acerto, te faz amadurecer. Agora, quando a gente não quer amadurecer, aí Deus tem um trabalhão com a gente. Você quer crescer? Então Josué aqui disse para Deus: oh Deus, o Senhor nos tira de lá para ele morrer aqui, Deus. O que você acha que Deus vai dizer para aquele servo dele? Ô meu servinho, ô coitadinho, chora mais. Tó o TT, tó Josué. Você acha que foi isso que Deus disse? Vamos ler o texto. Vamos ver. Filho, vem cá. Você é filho de Deus? Não espere de Deus só docinho, só melzinho na boca, chupetinha adoçada, mamãozinho doce. Não precisa nem mastigar, é só engolir. Espere de Deus espigas de sabugo, milho duro, arroz muitas vezes meio durinho, pão durinho,
Tem hora que Deus nos dá uma coisinha mais durinha, entendeu? Porque Ele está querendo nos treinar. E muitas vezes Deus, Ele vai nos dando e é com o tempo isso. Ele não vai te jogar numa fria. Ele não vai. Josué, aqui, não estava jogando Josué numa fria. Josué já tinha sido aprovado no estágio com Moisés. Josué era o general de Moisés. Ele sabia que se acontecer alguma coisa errada com o povo de Deus, era com o povo de Deus, e que ele... Mas é o momento da oração. Sabe aquele momento da oração? Ai Deus, eu vou morrer. Não, a Bíblia é linda. Josué aqui mostra o momento de fraqueza dele, de desespero. Que nem eu e você. Vem cá. Deixa eu abrir meu coração. Pastor também é assim, viu? Tem hora que fala, pastor, eu vou morrer, Jesus. Eu também, você acha que não? Claro, eu sou filho de Deus também. Aí vem Deus e ó, a orelhinha abanada aqui, de tanto ele puxou a orelha. Vamos lá, voltando. Versículo 7. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos além do Jordão, ou seja, seria melhor que nós ficássemos lá atrás no Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Deus, eu estou perdido. Deus, eu não tenho o que fazer. Deus, tem alguma coisa errada. Aí vem aqui, o que eu disse? A orientação dos céus. Se apresse em aprender isso. Essa é umas lições de cabeceira das mais importantes da nossa vida. Aqui ele está desesperado que nem eu e você. Ai Senhor, ai Senhor, ai Senhor. E a gente está esperando o melzinho, aí vem Deus com uma cintinha. Ai, ardeu Jesus. Então, deixa arder. Versículo 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás o teu grande nome? Ou seja, Deus, ouvindo isso e as demais nações, o seu nome vai ser alvitado, o seu nome vai ser negado, o teu povo vai ser humilhado. E agora? Aí vem Deus. É agora que eu tinha falado há pouco, eu me precipitei. Agora então diz Deus, ó, aqui no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Engole o choro, Josué. Põe de pé. Vem cá. Você é soldado de Jesus ou você é esquenta banco? Fazendo uma pergunta. Você é soldado? Amém. Eu sei que você está esquentando o banco agora, você está ouvindo, pastor. Mas você é soldado, amém, irmão? Então presta bastante atenção. Deus, em alguns momentos, nos consola, nos visita, nos dá bálsamo. Mas em alguns momentos Ele fala, ó, de pé, fica de pé. Soldado, postura. Soldada, postura. Eu sei que não existe soldada, mas para traduzir, tá? Soldado de Jesus, homem. Soldado, mulher. De pé. Deus quer a gente de pé. Amém, igreja? Porque estás prostrados assim sobre o teu rosto. Está chorando por quê? Está com medo do quê? O que aconteceu? Ah, eu sei o que aconteceu. Mas levanta, Josué. Aleluia. Deus quer que nessa noite a gente se levante para Ele. Amém, irmãos? 11. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pastor, mas não foi Acã? Mas possivelmente, além de Acã, mais outros viram. E deixa Acã. Acã é maduro, Acã é soldado, Acã deixa Acã. Mas aqui o texto está dizendo, Israel pecou. Vem cá, você faz parte do corpo de Jesus? Você é membro do corpo de Jesus? Então o problema do irmão é nosso problema, amém? Por isso que a igreja é um só corpo, e Jesus é o cabeça da igreja. Israel violou a minha aliança. Que aliança? Deus tinha dado uma ordem: não pegue nada dos objetos de condenação.
não pegue nada. Jericó é um objeto de destruição. Jericó é um objeto que eu não quero, nada. O que tem em Jericó não presta para mim. Mas é ouro, não presta. Mas é a última moda de Jerusalém, não presta. É a última moda da Babilônia, não presta. O que é de Jericó não presta, porque é objeto de condenação. Eles violaram a lei. E depois o texto ainda continua dizendo: furtaram, dissimularam, furtaram e esconderam debaixo da bagagem. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Em outras palavras, Deus estava dizendo aqui para eles: o pecado foi de Acã. Acã fez algo que eu não compactuo e agora o exército está perecendo. Eu conversava com um grupo de pastores sobre algum assunto, e um pastor ancião disse assim para mim: mas pastor, nós não temos uma igreja, nós cuidamos de uma igreja. Eu falei: eu sei, e é por isso mesmo que a gente tem que arbitrar, pastores. Mas a igreja não é nossa. Eu falei: mas o senhor está se contradizendo. Porque se nós recebemos algo para cuidar, temos que ser homem para cuidar. A igreja não é nossa mesmo, é de Jesus. Mas quem cuida dessa igreja? Então arbitremos. Ah, mas eu não penso assim. Então que Deus trabalhe com os colegas. Simples assim. Amados, o pastor não é o dono da igreja, ele é o que cuida por enquanto, até Deus levantar outro. Amém? Mas importa que a obra que façamos com zelo, porque maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então aqui Josué podia dizer: Jeová Todo-Poderoso, problema é de Acã, problema é da tribo de Judá, acaba com essa tribo, porque eu não fiz nada disso. Amados irmãos, amadas irmãs, o texto deixa claro, versículo 12: pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Ai, agora Deus aqui estava tratando. Deus estava tratando. Josué, vai lá e corrige, Josué. Josué, vai lá e repreende, Josué. Josué, vai lá e repara, Josué. Porque você, Josué, precisa reparar. E aqui Deus estava falando isso para ele. E aí o texto, agora eu vou ler de uma só vez. Notem bem, irmãos, aqui. Deixa eu deixar uma coisa bem clara antes de prosseguir aqui, que isso é importante para vocês saberem. No Novo Testamento já é outra dimensão. Lá se mandava apedrejar. Aqui, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz assim: ao insensato, e ele está se referindo à igreja, repreende 1 a 2 vezes, depois disso deixai-o. Amém, igreja? No Novo Testamento, Jesus usou a proclamação do Evangelho e a pregação do Evangelho como o arauto das boas novas. Por isso Jesus pregava para uma multidão, João Batista pregava para uma multidão, Paulo, Pedro pregava para uma multidão, e nessa multidão tinha fariseu, saduceu, escriba, e a pregação era o juízo de Deus para todos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? De uma forma simples, irmãos, se pressupõe que quando um pastor prega a verdade, ensina a verdade, essa alma já responde por si. Amém, igreja? Pastor não precisa ficar se desgastando muito, não. Porque muitas vezes a gente, no âmbito de querer corrigir o irmão, a gente vai até o irmão, a gente chama o irmão, a gente convence o irmão, a gente fala, mas o púlpito e a pregação é o necessário de Deus para consagrar o crente ou para condenar o ímpio. Simples assim. Simples assim. Jesus apedrejou quantos no Novo Testamento? Nenhum. Ele escreveu na terra. Ele condenou quantos fariseus? Nenhum.
Ele simplesmente pregava, raça de víboras, discipulava, falava. E compete a nós, muitas vezes, avisarmos, falarmos. Porque quem se gaba de que precisa sempre ser convencido dos seus erros, é alguém que vive no auto-engano da hipocrisia de si, porque já se tornou um irreparável. Eu preciso que o irmão me corrija dos meus erros. Essa é a prova de que você, presta atenção, igreja, essa é a prova de que você já não tem mais o Espírito Santo de Deus dentro de você. Porque se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Simples assim. Se toda vez, eu preciso que o pastor me repreenda, eu preciso que o meu marido me repreenda, eu preciso que o meu pai me... Já é a prova que você está mais do que desviado. Ore pela tua alma. Porque Deus te deu uma consciência inteligente, e o caminho do certo e do erro, não precisa ser nem crente para saber. Amém, igreja? Agora é claro, e quando a igreja pratica a disciplina? A igreja vai praticar a disciplina quando esse irmão que é irreparável, que ele é... Aí ele pratica um mau testemunho na igreja, aí a igreja cumpre Mateus, repreende ele não se deu por convencido, reúne uma liderança, não se deu por convencido, faz-se uma assembleia, não se deu por convencido, fala, você não pertence dos nossos, porque foi longe demais. Mas tem irmãos que vivem a síndrome de Saul, que era rei ungido e vivem no erro, achando que o relógio de Deus para eles é eterno, porque ele é ungidão de Deus. Amado, não tem ungidão que resista ao juízo do Senhor, porque vive em erro. Cuidado, precisamos da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Continuando o texto, agora aqui lendo o contexto. Ficou claro essa ponte para o Novo Testamento? Ficou claro? Alguma dúvida, meus alunos? Se tiver, eu esclareço depois, tá bom? Dispõe-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vem cá, o que Deus queria que fosse eliminado aqui, pessoas ou coisas? Coisas. Deus não é o Deus que manda matar, amado. Deus estava dizendo, se repare, povo, se repare. Onde está o erro? Se repara, simples. E Deus disse, santifica para amanhã. Deus ainda deu mais uma noite para Acã. Acã, na hora que viu o exército perecendo, deve ter pensado, ai meu Deus do céu, foi por causa daquele negócio que eu peguei. O que Acã pegou? A gente já vai ver, já, o texto vai falar. Mas o Espírito Santo é aquele que nos incomoda no erro, é ou não é, amado? Pode ter um monte de irmão batendo assim no seu ombro, não, pode ir, que Deus está contigo. Mas quando você está em pecado, ou eu, sejamos honestos aqui, quantas vezes isso aconteceu comigo? A gente sabe, pode estar todo mundo, até o pastor, o bispo, o apóstolo, sei lá quem, o ungidão do nosso lado, mas você sabe no seu espírito que você está em erro. Agora, irmãos, pode estar todo mundo falando contra nós, mas quando Deus está com a gente, aleluia, pode vir o capeta, o inferno, o tridente, o chifre do cão, pode vir tudo, porque o Espírito Santo de Deus está do nosso lado, e a gente sabe que vai vencer, amém, irmãos? É assim, filhos, é assim, o Espírito Santo fala conosco, testifica em nós. Ou seja, Deus queria que no versículo 13 fosse eliminado o quê? Simplesmente o errado, as coisas erradas, os objetos errados, e não as pessoas. Deus ama pessoas, amados. Amado, a igreja de Jesus é um lugar onde Deus vive querendo salvar pessoas. Vive querendo salvar o não crente, vive querendo salvar o crente, que se perde dentro da igreja muitas vezes. E muitas vezes o ministro que se perde, o obreiro que se perde, o líder que se perde. O relógio de Deus está funcionando para nós hoje, amém, irmãos? Pela manhã, pois vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias,
E a família que assim o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. E aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Ele tudo quando tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Acã ia ser punido de uma forma ou outra, ia. Mas presta atenção, irmãos, deixa eu falar uma outra coisa. Eu sei que hoje está demorando, e hoje vai demorar um pouco mais. Pode ficar esperando mesmo. Obreiros da portaria e serviço vão esperar, porque eu não quero romper essa mensagem em duas. Outras vezes eu até faço isso, mas hoje é um dia que Deus está com o relógio dele apontado para nós. Antes de pregar para vocês, preguei para mim, pedi perdão pelos meus pecados, porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Que se eu não me arrepender de qualquer erro que eu tenha cometido, o Senhor vai tratar comigo. Mesmo que vocês achem coisas bonitas para mim. O pastor Raul é uma benção. Se eu estiver no erro, Deus vai me punir. E Deus sabe que uma coisa eu não brinco é com o pecado. Então, segure aí, peça para Deus te dar paciência, segura a formiga aí, não deixa ela te picar não, em nome de Jesus. Vamos lá. E aqui, presta bastante atenção nisso. Deus tinha dito que eu ia dizer outra coisa. Davi pecou ou não pecou, irmãos? Qual foi o pecado dele? Pecadinho ou pecadão? Vamos lá, a gente gosta de falar pecadinho, pecadão, né? Para Deus tem isso? Mas vem cá, o pecado de Davi foi um pecadinho assim? Foi um pecadinho assim, pecadão. Davi, para quem não conhece a história, depois leia lá em Samuel. Davi adultera com a esposa de um dos valentes dele. Não sei se você sabia. Urias está na lista dos valentes de Davi, viu? Ou seja, era pelotão de guerra, time principal. Possivelmente, Betseba era conhecida de Davi há anos. Sabe aquelas pessoas que frequentam a casa, frequentam o palácio, está nas festas? Porque a comitiva de Davi vivia sempre com eles. Então, possivelmente, eles... Não, se é a esposa dele e tal. Mas um dia, Davi viajou na maionese, pisou na jaca, e rolou na jaca, e Betseba rolou também com ele, e o negócio foi feio. Ao invés de ele se arrepender, o que ele fez? Mandou matar Urias. E depois que manda matar Urias, mente para encobrir o erro. Ou seja, um abismo chamando outro. E por que Deus não pega agora Davi e mata Davi? Deus não é o Deus que manda matar, é o Deus que manda salvar. Davi se arrependeu, o fruto do pecado dele ele colheu. O filho dele, aquele garoto, Deus diz: porque pecaste contra mim as ocultas, os vossos filhos pecarão à vista de todos, e o menino do pecado pelo qual você teve com Betseba vai morrer. Ou seja, Deus sentenciou. Deus disse, Deus cumpriu. Mas por que Deus tratou Davi melhor do que tratou Acã? Deus é um Deus de injustiça? Não, Deus conhece o coração arrependido meu e seu. Amado, a chance para o arrependimento. Nunca é tarde para se arrependermos diante de Deus. Acã aqui, amado, ele podia se lançar com pano, com pó, e dizer: Deus, eu pequei. Mas aqui ele se mostra de uma forma arrogante, ele se mostra sem arrependimento. Presta atenção, no arrependimento nascem os filhos de Deus, e na ausência do arrependimento nascem os filhos do diabo. Simples assim. O que me distingue de uma outra pessoa? Nada mais, eu não sou melhor do que o outro. Pastor, não é a nossa santidade? Não, irmão. A santidade é o último estágio do arrependido. Mas a sua santidade de amanhã, ela nasce no primeiro passo do arrependimento de hoje. É agora. E aí você dá esse primeiro passo, aí Deus dá o resto de passos. Aleluia. Quer ser santo? Conserve um coração arrependido em nome de Jesus. Simples assim. Porque quando a gente diz não para o arrependimento, a gente está dizendo sim para o diabo. E aqui a gente vê que Acã poderia, porque Deus disse: só amanhã santifique o povo. Acã era povo de Deus ou não era? Era. Acã fazia parte disso, fazia, mas ele se manteve com arrogância, com soberba.
Eu peguei a capa babilônica e eu vou ficar. Se Deus quiser me punir, que puna. Ah, tolinho. Ô, irmão, não tem ninguém, presta bastante atenção, igreja. Ninguém aqui é maior do que o Evangelho. Nenhum de nós. Ou nós nos enquadramos ao Evangelho, ou nós sofremos por causa das nossas escolhas erradas. Amém, igreja? Continuando. Então, versículo 16, Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Cair a sorte não é simplesmente que eles jogavam um dadinho, tá, gente? Entre o líder de Israel tinha uma prática comum de se consultar a vontade de Deus com o sacerdote. O sacerdote tinha a estola sacerdotal, e dentro dessa estola tinham duas pedras, que eram Urim e Tumim. Então, quando um líder ia diante de Deus e consultava a Deus, Deus podia usar um profeta para dar uma direção, ou Deus podia usar o sacerdote com as pedras do Urim e do Tumim. E ali eles consultavam o sacerdote, e o sacerdote, na hora que tiravam as pedras, se as pedras reluzissem a pergunta, era porque era a vontade de Deus. E aqui então a sorte é essa sorte, chama o sacerdote. E aí abre-se a estola sacerdotal em cada tribo. Benjamim, Dan, Efraim, Naftali, Manassés, Simeão, e vai Judá, brilho, e é na tribo de Judá. Outras tribos estão isentas. E aí, continua no texto, 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. E é Zeraíta. As outras tribos estão imundas. Irmão, imagina essa cena. O que tinha de crente ali? Ai, pelo amor de Deus, Jesus, o que eu fiz de errado? Ai, Jesus, o que eu fiz? Aí briguei com a minha esposa. Ô, amor, vem cá, amor. Eu me lembro de um dia, esse dia foi muito, muito forte na minha vida. Todo casal discute, não discute? E teve um culto de oração que eu tinha discutido com a minha esposa, tinha vindo para a igreja. E não entrou aqui na igreja, no culto de oração, uma mulher e um homem, e o homem bêbado, mas mais bêbado. Pastor, quero um aconselhamento. Mas manguaçado. Mas não era aquele manguaçado assim que você vê assim, uma cara diferente, um semblante diferente, um semblante assim, sisudo, sabe aquela cara que assusta? Estava ali no bar, rapaz mexeu com a minha esposa, estou aqui com o revólver, ai, e eu queria um conselho do senhor, o que eu faço? Quero matar o cara. E eu tinha brigado com a minha esposa. Nesse dia foi uma comédia para mim. Por quê? Eu falei, vou morrer dentro da igreja e ainda sair de casa brigado. Porque eu comecei a orientar o homem como? Na Bíblia. Mas não estou gostando disso daqui não. E ele falava, ai meu Deus, os obreiros já desesperados. E eu falando, calma, olhando, porque já dava para ver que os obreiros queriam dar uma gravata. E ali não era, porque imagina a cena, de medo, eu estava morrendo de medo. Não passo isso todo dia. Eu aconselho, tem enfrentamento espiritual, batalhas, mas irmão, esse negócio de luta com revólver, não estou pronto não. Não estou acostumado com isso. E dentro de mim eu só falava assim, ele, não, mas não estou gostando desse papo não. E aí então, mas o senhor não pode fazer nada. Não, mas eu estou com vontade. E aí já começou a encrencar comigo. Eu falei, ai Jesus, e agora eu minto? E tomo um tiro e morro mentindo. E morro na igreja falando a verdade. E aí, pior de tudo, eu vou morrer brigado. Ai meu Deus do céu, ai Jesus, perdoa pelo meu pecado. Já estava se acertando, gente. Você acha? Vou ser bobo? Tem hora que é assim, não é, irmãos? É assim na nossa vida. Eu imagino que foi esse quadro aqui. As tribos, ai meu Deus do céu, aí aqui é Judá, isso é Judá, ai meu Deus, ai foi Zeraído, aleluia. Mano, foi aquilo lá amor, como que foi? Você pediu perdão? Pedi, irmão, mas tudo bem, beleza, esquece. Não é assim mais ou menos? A gente é assim, irmãos. Se a gente soubesse o nosso último dia, a gente seria tão relapso, não é, irmãos? A gente é nossa natureza caída, irmãos. Por isso que eu disse que a santidade não nasce como um projeto lá na frente. A santidade nasce no primeiro passo, que é o passo do arrependimento. E aqui, continuando.
Onde eu parei? Versículo 17. E fazendo chegar à sua casa, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glórias ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não mo ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Esse texto aqui, irmãos, fica uma incógnita. Dá uma impressão de que ele fala do que ele fez. Mas será que de fato ele se arrependeu do que ele fez? Quando Judas traz Jesus com a 30 moedas de prata, ele traz Jesus. Mas vem cá, ele se arrepende ou ele tem remorso? Entendemos que foi remorso, porque ele foi e se enforcou. E Pedro, quando nega Jesus 3 vezes, qual era a diferença de vender Jesus por 30 moedas e negar 3 vezes? Nenhuma, pelo contrário, Pedro negou 3. Erro. Mas Pedro chora amargamente, ou seja, o arrependimento é diferente do remorso. Acã demonstra, possivelmente, é sim, eu pequei, e o texto diz assim e assim. Mas o texto não diz que ele deu glória a Deus ou que ele se arrependeu como Davi fez. Deduzo eu, que Deus não seria injusto com Acã para ser melhorzinho com Davi, porque era rei. Porque Saul também era rei e Deus puniu Saul. Deus puniu outros reis. Então Deus é Deus e é um Deus justo. Amém, irmãos? Se ele puniu Acã, é porque Acã e os dele se mantiveram irredutíveis. Possivelmente dizendo: eu fiz sim. Essa vida de ser servo de Deus está muito difícil. Tem nenhum troquinho, sobra nada. Só batalha. Trabalho. Que negócio é esse? Eu quero uma capinha babilônica. Eu quero umas joinhas. Afinal de contas, e minha aposentadoria? Ganhou a aposentadoria dele. Vamos lá. Versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Devia ter nas revistas de moda da época. Capa babilônica, último modelo fashion. Entendeu? Mulheres, jovens. A marca, modelo, style, que todo mundo falava. Capa babilônica era algo só de príncipe. Opa! Virei príncipe. Eu posso. E 200 ciclos de prata. E uma barra de ouro de peso de 50 ciclos. Cobicei-os, tomei-os. Ai, pastor. Cobiçou e tomou. A cobiça, cuidado com a cobiça, amado. Cobiçou, clama ao Senhor, pede perdão ao Senhor e dê o primeiro passo do arrependimento. Amém, irmãos? E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros e foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Em outras palavras, está lá. Josué ia saber, mas dá para ver que ele não se arrependeu. E continua o texto. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. E então Josué e todo o povo de Israel tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinham, e levaram no vale de Acor. Vem cá, o que ele pegou foi boi? O que ele pegou foi jumento? O que ele pegou? Ele pegou a capa babilônica, pegou 200 ciclos de prata, uma barra de ouro, foi isso que ele pegou. Mas agora tudo que ele pegou amaldiçoou toda a linhagem dele. O que ele tinha conseguido até aquele dia se tornou um objeto de escárnio a Deus. Ou seja, mas e as outras coisas? Ele conquistou pelo trabalho, mas ele mundanizou por causa daquele ato de prevaricação.
Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Quando alguém pega um objeto de condenação, traz condenação para si. Quando alguém pratica um ato de prevaricação, traz condenação para si. Versículo 26. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje, e assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até o dia de hoje. Ficou um montão de pedras, como uma lembrança de castigo para todo o povo de Deus. Queridos irmãos, em nome de Jesus, eu quero concluir dizendo para os irmãos qual é, em nome de Jesus, o caminho que você ou eu temos escolhidos: o caminho da prevaricação ou o caminho de sermos soldados do Senhor. O caminho dos prevaricadores é um caminho da infidelidade, é o caminho da traição, é um caminho da transgressão, ou como o texto diz, da dissimulação e do furto, seja ele qual for. Mas o caminho do soldado é aquele que ouve do Senhor onde está errado, se arrepende ou tenta reparar e coloca-se de pé. E dispõe-te para quê? Para se santificar. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Em nome de Jesus, eu quero orar agora. Eu confesso que eu estou apenas na primeira parte do que eu ia dizer. Querendo Deus, domingo que vem nós continuamos. Mas eu gostaria de orar agora. Eu creio que Deus falou conosco, que Deus deixou para nós escolhas, deixou opções. E eu gostaria de lembrar do meu título, apenas do título, que há um caminho vital para que possamos viver e possamos morrer. Qual é esse caminho? É o caminho da santidade. Escolha o que é santo, escolha o que é correto, escolha o que agrade a Deus, escolha o que glorifique a Deus, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu e você nascemos em pecado. Lutero escreveu um livro chamado Nascido Escravos. Esse ano é o ano da reforma. Esse mês, dia 31 agora de outubro, faz 500 anos que Lutero fez a reforma protestante. A igreja protestante tem triunfado no mundo quando triunfa e milita na santidade. E ela tem naufragado no mundo quando ela escolhe capas babilônicas, quando ela escolhe caminhos de prevaricação. Você quer o caminho da prevaricação ou quer o caminho de ser um soldado de Jesus? Eu espero que você faça uma grande escolha e eu quero orar em nome de Jesus. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu entrego a Tua palavra ao Teu povo e te peço, tenha misericórdia de todos nós. Continua falando aos nossos corações, continua nos perdoando, continue achando morada em nós